Fala, nação corintiana! Vamos lá, galera. Não tá muito bom porque o Corinthians estreou com derrota ontem na Neoquímica Arena pela Copa Sul-Americana 2025. Perdeu do Huracan da Argentina por 2-1, 2-1, né? Quem fez os gols do Huracan foi os dois gols do Sequeira e do Corinthians o Ranieri, que até já atuou bem. Mas vamos lá. Vamos ver aqui como foi a atuação do jogo, né? Depois fica até o final do vídeo que nós iremos falar sobre Memphis Depay, sobre Mateuzinho, sobre Coronado, sobre o Yuri Alberto, né? Sobre outros jogadores Romero. E aí vamos falar sobre a tática do jogo. Será que o Ramon Dias mexeu certo, mexeu errado? Deixa a opinião de vocês, que é muito importante. Como que foi o jogo? Corinthians e Huracan estrearam na Copa Sul-Americana na Neoquímica Arena. Os argentinos foram melhores e venceram por 2-1 em jogo válido pela primeira rodada do grupo do torneio continental. Os gols da equipe argentina foram marcados por Leonardo Sequeira, enquanto Ranieri fez o único tento do timão. Os 3 gols foram anotados na primeira etapa. O primeiro tempo o timão foi bem distinto entre os dois lados do campo. Se a bola o time criou, sem ela, sofreu demais. Logo aos 5 minutos de jogo, Léo Gil cobrou o escanteio, Cerqueira abriu o placar na Neoquímica Arena. O Timão, no entanto, não demorou e empatou o duelo aos 14 minutos, com bela cabeçada de Ranieri, após cruzamentos de Carrilho. Vamos falar sobre o Carrilho também, que atuou pelo lado direito, onde ele vai muito bem, mas atuou até um pouquinho mais como lateral, né? É a função do Mateuzinho, que veio jogar no meio de campo, porque o Mateuzinho só ouviu ele mais no meio de campo do que na lateral. Vamos falar sobre a tática daqui a pouco, sobre esses jogadores. Após o empate, o Corinthians passou a tomar conta das ações do jogo, com toques rápidos. O time de Ramon Dias criou boas oportunidades e até chegou a ver Yuri Alberto furar grande chance, duas chances, né? Vamos falar do Yuri Alberto, que ele poderia ter feito 2 gols, ter mudado a história do jogo. Apesar da melhora do timão, os argentinos que voltaram a liderar o placar, Félix Torres falhou, como sempre, depois Gustavo Henrique deu a bola de presente e Sequeira, livre, bateu sem chance para o Matheus Donelli, entregou, né, a paçoca, né, Gustavo Henrique? O defensivo do Corinthians, sem comentário. Na segunda etapa, o Corinthians encontrou mais dificuldades para trabalhar a bola e demorou para conseguir assustar o gol de Galindez. Do outro lado, Sequeira chegou a marcar o terceiro dele no jogo, mas tanto foi anulado por impedimento, que estava pouca coisa impedido, senão seria 3. Sem grande inspiração, o time de Ramon Dias pouco fez e foi derrotado na Neoquímica Arena pela primeira vez desde agosto de 2024. Porém, o Ramon Dias, você não soube mexer no time, você não sabe mexer no time, né? Sem grande inspiração, o time de Ramon Dias pouco fez, por causa do Ramon Dias, por causa do time, né? Por causa da escalação dele, né? É um treinador que não tem tática nenhuma, infelizmente. Ganhou o Paulista, ganhou tudo, mas, né? Uma provável escalação do Timão, tal, tal. Bom, vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte, tá? Vamos lá. Primeiro, era para ter entrado com o Coronado. O Corinthians precisava de alguém para armar o time. A escalação na frente não era Yuri Alberto e Memphis Depay? Porque na prática o Memphis Depay jogou no meio de campo armando o time, que não é função dele. Tá aqui a escalação, ó. Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Angeleri não jogou, né? Um dos desfalques do Corinthians também. Hugo, Angeleri e Garro. 3 peças importantíssimas, principalmente o lateral esquerdo, o Angeleri, né? Então, aí jogou o Bidu, não jogou nada. Aí vem Raniel, José Martinez, André Carrilho, que joga muito, e Romero Coronado. Ele foi lá e colocou Romero. E o Alberto e o Memphis Depay. Só que o Memphis Depay, ele jogou no meio de campo. O Yuri Alberto errou 2 gols na cara. O Coronado era para entrar jogando. Por que não entrou com o Coronado e colocou o Yuri Alberto e Memphis Depay na frente? Dependendo da ação do Coronado, se ele não fosse muito bem no jogo, tirava ele no segundo tempo. Colocava o Romero lá na frente com o Yuri Alberto e trazia o Memphis Depay no meio de campo. Porque se deixa o Memphis Depay no meio de campo, se não está funcionando nem com o Coronado armando o time, quem que vai armar o time para ele?
Quem que vai armar o time para ele? Só se for o Carrilho. Colocar o Carrilho lá e falar assim, ó, você vai ser responsável pela armação. E foi isso que ele fez ontem. Tentou, né? Como sempre, o Carrilho, jogando pelo lado direito, fez função de lateral, função no meio de campo, cruzando bola, tentando infiltração, tentando achar alguém para tocar a bola. Só que o Memphis Depay estava no meio, não estava lá na frente. Então você errou mais uma vez na escalação, o Ramon Dias. O Coronado era para entrar jogando, é jogo de armação. E o Yuri Alberto, se você tivesse feito os 2 gols, aí sim, como nossa defesa é muito ruim, né? Meio de campo para frente até que tá legal, mas a nossa defesa é péssima. O que tem que fazer? Metia 2 gols nos caras, fechava o meio de campo e tá tudo certo. Pressionava os caras, cansou, baixa a linha, foco no meio de campo, não deixa os caras dominar a bola, não deixa os caras trabalhar a bola, os caras vão ser obrigados a dar chutão lá para frente e vai sobrar a bola para Gustavo Henrique, Félix Torres, Mateuzinho, Bidu. Era isso que você deveria ter feito. A tática era essa. E o Roberto tá ruim também, colocaria o Thales Magno junto com o Memphis lá na frente. No segundo tempo, mantinha o Coronado, se ele tivesse bem no jogo. Coronado tá ruim, pega o Romero, coloca o Romero, Romero vai para frente, e o Roberto tá ruim, tira o Roberto também, fica lá, e Yuri Alberto, Thales Magno, e poderia colocar Coronado e Memphis Depay no meio de campo. Você poderia mexer o Corinthians de várias maneiras, Ramon Dias. Não está funcionando de um jeito, tenta de outro. O que você fez? Abriu o meio de campo. O Corinthians nem o meio de campo. Olha que o Corinthians jogou ainda, ó, com Ranieri, José Martinez, André Carrilho, Romero. E o Corinthians no meio de campo estava uma bagunça também. Os caras tomaram conta do jogo. Trabalharam a bola. Encontraram os atacantes. Então, meu ponto de vista é esse. Não sou treinador, sou um simples torcedor como você. E é muito bom vocês comentarem aí. Qual era a tática do Corinthians para o jogo de ontem? Vocês entrariam com o Coronado jogando? Para ver qual é que é? Porque querendo ou não, se o Coronado tivesse entrado desde o começo do jogo, o Corinthians teria sim um pouco de mais criatividade. Porque o Memphis Depay poderia estar lá na frente com o Roberto. Repetindo, Coronado não estivesse bem no jogo, colocaria o Romero lá na frente, trazia o Memphis Depay para armar o time, e se o Yuri Alberto, depois de ter errado 2 gols, metia o Thales Magno no lugar do Yuri Alberto também. Modificava o time. Foi colocar Giovani. O último jogo de Giovani foi no ano passado, acho que contra o Flamengo, ou contra o Novo Horizontino. Faz tempo que ele não joga, foi colocar o menino num jogo desse. Que não tem entrosamento nenhum com a equipe. Não tá tendo entrosamento nenhum, tá jogando. Ah, mas ele tem que jogar. Para ter entrosamento tem que jogar. Mas tinha que ser ontem. Colocou o Thales Magno, tarde demais. Mas o Thales Magno também é o seguinte: renovou seu contratinho, né? Não sei se for por mais 6 meses ou um ano. O Corinthians queria por mais um ano. E o time lá dos Estados Unidos queria por 6 meses. Não divulgaram o valor, mas já vou falar para vocês aqui. O Corinthians pagou 5 milhões de reais por esse empréstimo de 6 meses a um ano. Eu achei caro, porque assim, pagou 5 milhões para o clube dos Estados Unidos para deixar ele aqui mais 6 meses, acho que vai ser até 6 meses. E ainda pagando 1 milhão de reais quase para ele de salário. Vai sair quanto? Quanto que vai sair o Thales Magno do Corinthians? Mesmo por empréstimo. A compra piorou. Então, galera, Corinthians não tem elenco. Vamos ficar ligado com a antena em pé, porque o Campeonato Brasileiro tem que ter elenco e com esse elenco aí o Corinthians não vai a lugar nenhum, porque não tem elenco. E quando precisa de jogadores de reposição para substituir, a gente não tem. Olha só, o Angeleri não jogou, né? Fabrício Angeleri não jogou. Não jogou o Hugo, que deve voltar daqui a um mês. Se voltar daqui a um mês. E o Garro a gente não sabe quanto tempo, tá, galera? Pode ser um mês, 2, 3, a gente não sabe, tá? Fabrício Angeleri não foi relacionado para a partida contra porque tem uma tendinite no bíceps da coxa esquerda. É por esse motivo que o Angeleri não jogou.
Deixe sua opinião, que é muito importante. E vai, Corinthians!